Olá, você que nos acompanha através da TV Candideso, através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Nós estamos iniciando mais um programa Palavra Viva, porque esta palavra de Deus, que é viva, vem para gerar vida e vida em abundância no nosso coração. Mas para isso é preciso que escancaremos as portas da nossa vida para esse Deus maravilhoso. Por isso, vamos juntos, no início deste encontro, suplicar sobre nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é o ruar do Pai, ele é o sopro da vida, porque sim, é o Espírito de Deus que vem nos trazer a vida divina, manifestar esta vida divina em nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Move-te em nós, manifesta-te em nós. Vem, Espírito Santo, e vem dar-nos a graça de vivermos segundo a vontade de Deus como filhos amados de Deus e compreendermos a cada pouco a vontade do Senhor para a nossa vida, a cada passo da nossa caminhada. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Amém. Hoje, solenidade da Anunciação do Senhor. E a palavra de Deus, em torno desta comemoração da igreja, vem para nos enriquecer extraordinariamente. O Evangelho deste dia, então, extraído do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. E nos diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não disse, gente, que esse trecho da palavra de Deus do dia de hoje era extraordinário e vem para impactar o nosso coração. Diante de uma palavra como esta, o trecho que nos relata a Anunciação, o nosso coração se curva, se dobra diante desta cena, diante deste mistério que hoje a liturgia atualiza. Mas o que mesmo esta palavra vem propor para cada um de nós no dia de hoje? Bom,
Diz que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Era uma localidade onde estava, obviamente, Maria, Nossa Senhora. Também hoje, aonde você está, é anunciada a salvação que vem de Deus para a tua realidade e através de ti para tantos a quem o Senhor quer alcançar. Porém, é preciso para isso a correspondência do seu coração, do seu empenho. Mas creia, independente do que você esteja atravessando nesse tempo, talvez situações embaraçosas, talvez mesmo um caos na sua realidade de vida, problemas que parecem que estão despencando sobre você, que não vai ter jeito, nem salvação. Creia, hoje não é um anjo que entra aí, é claro, na sua realidade, mas, na verdade, mais do que isto, porque é o Espírito Santo de Deus quem vem tocar no teu coração através desta palavra, fazendo desta palavra justamente uma palavra viva, o que, inclusive, propõe o título desse programa. E o Espírito de Deus que faz essa palavra viva justamente para salvar a tua realidade. Ah, mas como? Eu não consigo isso. Não. De você depende a correspondência. A salvação vem de Deus. A intervenção vem de Deus. Veja que foi um anjo que veio até Nossa Senhora. Todas as vezes que a humanidade quer alcançar a Deus por si mesma, cria um ídolo. Por isso, vamos tomar cuidado para, na nossa vivência de fé, nós não queremos fazer as coisas por nossas próprias forças. É muito perigoso. Inclusive, nem é a força das nossas palavras, da nossa oração, das nossas práticas de penitência, das nossas práticas de piedade, que faz com que a graça de Deus se concretize. Não é, mas é a pura bondade de Deus. Porque, meus irmãos, como mesmo nós chamamos a manifestação de Deus? Chamamos de graça. E não é por acaso que ela tem esse nome. Ela é dada gratuitamente. É claro, mediante a fé. Eu creio. E este crer, obviamente, é o que modela a minha atitude para preparar a realidade da minha vida a receber essa graça, evidentemente. Então, creia. A salvação de Deus toca a tua vida agora, neste tempo, através desta palavra. E diz então que foi enviado o anjo Gabriel a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. O que quer dizer Nossa Senhora, virgem desposada com São José? Ora, desposada aqui quer dizer prometida em casamento, como era o costume daquele tempo. Não entendamos diferente, inclusive existem muitas falsas interpretações, perigosas interpretações, equivocadas interpretações da palavra de Deus, né, de outras teologias por aí, dizendo que Nossa Senhora já vivia uma vida matrimonial com São José naquele tempo, por um equívoco justamente da compreensão desse termo, de que Nossa Senhora ela era desposada. Aqui quer dizer prometida, assim como você vai conferir em outras traduções da palavra de Deus, em outras versões da Sagrada Escritura. E a palavra de Deus segue dizendo: entrando o anjo disse-lhe, olha só, enfatizando, hein? É Deus entrando na sua vida agora, para dizer: alegra-te, alegra-te, porque o céu te alcança, porque o socorro do céu vem ao teu encontro. Tá bom? Tome posse disso. Bom,
A Nossa Senhora, o anjo disse, Ave, que quer dizer o mesmo termo, né? Mesma coisa do que alegra-te, uma saudação daquele tempo. Porém, aqui tem um significado muito especial, porque ave é justamente o contrário da palavra Eva. Você já parou para pensar nisso? Pois é, não é por acaso que está aqui esse termo. Porque Maria é o contrário do que foi Eva. Por Eva entrou a condenação, entrou o pecado na humanidade, a destruição, o mal e a morte. Por Maria, nova Eva, a igreja intitula Nossa Senhora, né? Entra a salvação. Por isso que ela é o contrário de Eva. E é interessante ver mesmo nesta palavra que grafada, ave. Invertendo, nós temos Eva. Maria é justamente o contrário de Eva, aquela que foi a mais obediente, aquela que foi perfeitamente obediente à vontade do Pai e nos trouxe a salvação. Cheia de graça. Aqui um termo muito importante também para, inclusive, a teologia católica e que nós temos acesso. Você sabe que esse termo, cheia de graça, aqui nesse trecho da Escritura, quer comprovar o mistério da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, porque aqui diz que ela é cheia da graça. Porém é o seguinte, entenda, esse cheia não quer dizer só cheia, mas quer dizer plena, transbordante da graça de Deus. Não é só cheia não, é como se fosse um copo que não está só cheio, mas está transbordando água. Assim Nossa Senhora, o anjo testificou aqui, ela é cheia da graça de Deus, quer dizer que o pecado não teve um espacinho nela, certo? Por isso ela foi concebida sem pecado, ela é imaculada. Que coisa linda, não é verdade? Que ela possa interceder por nós também, para que abramos a nossa vida para a graça de Deus desta maneira. No próximo bloco nós voltamos. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, partilhando desta palavra de Deus que é viva. Na verdade, o seu coração já pôde ver essa experiência ao longo desses momentos de partilha. Nós falávamos que Nossa Senhora é cheia da graça. Esse trecho aqui é um respaldo teológico, na verdade, né, que testifica a Imaculada Conceição de Maria. Quer dizer, Maria é imaculada porque o pecado, então, aqui, segundo as palavras do anjo, não alcançou espaço algum em Nossa Senhora. Ela é cheia de graça, mas plena da graça, conforme o termo original da tradução. E a palavra de Deus segue dizendo assim: perturbou-se ela com essas palavras. Por que mesmo Nossa Senhora se perturbou? Gente, tamanho o seu temor a Deus e também tamanha consciência da sua realidade, né? Humildade de Nossa Senhora, abandonada aos planos de Deus e confiante de que o próprio Deus viria salvar o seu povo. Mas ela estremeceu
Como se daria isso? E por isso que ela estremeceu então, né? E segue dizendo então que Nossa Senhora pôs-se a pensar no que significavam essas palavras do anjo. Muito importante porque nós também precisamos ter esta ousadia e, na verdade, não só questão de ousadia, mas intimidade com Deus para questioná-lo. Diante das situações da nossa vida, diante dos nossos conflitos na fé, na verdade, ou mesmo quando nós vivemos uma realidade de dependência de Deus em determinado aspecto da nossa vida, né? E o tempo vai passando, nós precisamos saber sofrer as demoras de Deus. Mas de que maneira? De uma forma fatalista? Ah, não, eu rezo e Deus não faz. Não, na intimidade, cada dia, na presença dEle, para, então, através desse relacionamento, ir aprendendo aquilo que Ele quer ensinar para aquela hora, através de, claro, de uma conversa profunda, através daquele questionamento sincero do coração, né? O que é diferente de acusação para com o próprio Deus, certo? Às vezes com Deus nós temos aquela síndrome de Gabriela, né? Ah, não, Deus, eu sou assim, vou morrer assim, não tem conversa. O Senhor sabe que eu sou assim mesmo, que eu peco aqui, que eu peco lá. Não, mas não é assim não. Sabe por quê? Porque o critério não é meu, não é seu. Do que nós devemos, do que nós podemos mudar ou não. Não, o critério é o critério da palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo. Ele dá a graça. Ele nos deu tudo. Nos deu o Espírito Santo. Nos deu Maria Santíssima como mãe, nos deu a igreja, nos deu os sacramentos, nos deu o próprio Senhor Eucarístico, vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Então, vamos parar, né? Dar um ponto final aí nesse... Não adianta, Deus, você tem que me aceitar desse jeito. Ele te ama, Ele te aceita. Agora é preciso correspondermos à sua vontade, ao seu chamado de santidade. Palavra de Deus que segue dizendo, palavra do anjo, né? Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Hoje também, o próprio Senhor vem para dizer a você, não tenhas medo. Não tenhas medo. Agora, veja, aqui existe uma condicional de o quanto nós vamos nos deixar abater pelo medo, o quanto nós vamos viver na insegurança diante das promessas de Deus. Essa condicional é o seguinte, ó. Óbvio que no texto não aparece como uma condicional, mas para nós a gente pode entender dessa maneira. Encontrasse graça diante de Deus. Nós podemos ter toda a segurança de que permaneceremos de pé junto de Deus, diante daquilo que Ele nos chama a viver, se nós vivemos em estado de graça. Você está entendendo? O que quer dizer viver em estado de graça? É viver isento de pecado grave, de pecado mortal. Ah, mas eu peco todo dia. Sim, nós pecamos, infelizmente, é verdade. Mas está aí o sacerdote, ou os sacerdotes, ou a igreja, para termos então a graça da reconciliação com Deus, o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, a confissão. Então nós não precisamos permanecer em estado de pecado. Agora, se nós fazemos vistas grossas para a nossa condição de pecadores, para a nossa inclinação ao mal, e insistimos em que Deus tem que tolerar o meu jeito de vida e etc e tal, aí não tem jeito. E olha, veja bem, Deus vai me castigar? Então não é isso não. É óbvio que Deus não vai castigar nesse sentido. Mas acontece que eu estou ausente da graça de Deus. Veja bem, a vida em estado de graça significa isto, ó. Aqui, eu estou debaixo
da mão de Deus. Quando eu peco, não é Deus que tira a mão. Vou te castigar, vou deixar o problema tomar conta. Não. Quando eu peco, eu estou dizendo para Deus assim, Deus, eu não te quero. Eu quero a mim mesmo, eu quero a satisfação, eu quero o prazer a todo custo, quem manda aqui sou eu. Você entende? Então eu preciso voltar ao estado de graça através da confissão e estar amparado debaixo da mão poderosa de Deus. Aí sim, não tenha medo. Não tenha medo diante dos problemas. Tem aquela alegoria, tem aquela historinha muito conhecida do avião em pleno voo e enfrentou aquela turbulência e uma turbulência severa e aquele avião se agitou demais, começou a cair as coisas do bagageiro em cima e o pessoal começou a gritar e tal, e pavor e tudo. E aí, no banco da frente, tinha um rapazinho, um menininho, e todo mundo apavorado com aquela turbulência, até que alguém perguntou para ele, escuta, tu tá aí sentado, tu tá desligado da situação, o que está acontecendo? O avião está prestes quase a cair, tu não está preocupado não, por quê? E ele disse, não, é que meu pai é o piloto, meu pai está dirigindo. É assim quando nós cremos que Deus está no controle da vida da gente. É assim quando nós cremos que Deus está no comando, mas para que a gente se certifique disso, aí que está, Já não é mais vida de escravo, é vida de filho. Veja, foi o filho que desfrutou dessa certeza de que o pai está no comando. E para isso é preciso, então, viver segundo a vontade desse pai. Não é? Não é assim numa família? Quem manda lá em casa? Deve ser o pai, na verdade, Claro, o casal, em acordo, etc. Mas o pai, ele tem essa figura à frente da família, dessa palavra forte, essa posição de ser a lei da casa, não é? Acontece que, porque nós nos confundimos nesse sentido, às vezes, até com a nossa experiência de família, a coisa foi muito solta, nós pensamos que Deus também é assim, que vai fazer vistas grossas aos nossos desvios. E não é assim, porque Deus, ele é justo, porque ele é a verdade. E deixou normas, leis muito claras a seguirmos, que nos trarão a vida. Bom, segue dizendo, aqui nas palavras do anjo, falando a respeito do anúncio, então, da encarnação do Verbo, eis que conceberás, darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Deus salva, é o significado do nome Jesus. Então, vivermos sob esse nome poderoso de Jesus, cremos com todo o nosso coração. Assim como Nossa Senhora acreditou nas palavras do anjo e se abandonou a esta vontade do Pai para ela, mesmo diante dos questionamentos da sua realidade humana, mas como é que vai acontecer isso? Como vai ser essa salvação de Deus, essa intervenção de Deus, se eu não conheço o homem, se não está de acordo com a minha realidade humana? E nós nos abandonarmos então na promessa do Pai, na promessa de Deus, Ele irá manifestar aquilo que propõe o seu nome. Ele nos salvará. Então, que cada um de nós no dia de hoje possa primeiro pedir o auxílio de Nossa Senhora, possa se refugiar debaixo do manto de Maria, para que também como ela possa dar a sua resposta. Eis aqui a serva do Senhor. E veja, a tradução mais próxima desse termo aqui, serva do Senhor, na realidade, é escrava. Porque para ela era só o que importava, era a vontade de Deus, era fazer aquilo que Deus
lhe havia pedido. E ainda em seguida diz, a resposta de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi o fiat de Maria. Para criar o mundo, Deus disse, faça-se. Para que Deus recriasse o mundo, salvando e recapitulando em Cristo todas as coisas, a partir do sim de Nossa Senhora, ela disse, o seu faça-se, o seu fiat, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que Nossa Senhora te ajude a um coração bem disposto a obedecer à vontade do Pai para a tua vida, para que a sua salvação aconteça na tua caminhada, na tua história. Deus abençoe. Até o próximo Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.